Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar sequências numéricas e progressões, com foco em sequências, progressão aritmética e progressão geométrica, incluindo o termo geral, soma dos termos e propriedades, um assunto muito tradicional e recorrente na prova da SA. Vamos começar pelo conceito de sequência numérica. Uma sequência é uma lista ordenada de números, geralmente indicada por A1, A2, A3 e assim por diante, onde cada termo depende de uma regra. Essa regra pode ser dada de várias formas. Pode ser por uma fórmula explícita, que já dá diretamente em função de n. Pode ser por recorrência, quando você precisa do termo anterior para achar o próximo. Ou pode ser por descrição verbal, como cada termo é o dobro do anterior mais um. Na SA, a habilidade principal com sequências é identificar o padrão e encontrar termos específicos, como o 10º termo, ou descobrir a lei de formação. Um erro comum é achar que toda sequência é para A ou PG. Nem sempre. Mas para A e PG são os dois modelos mais cobrados porque têm fórmulas prontas. Agora vamos para a progressão aritmética, A para A. Uma para A é uma sequência em que a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Essa diferença constante é chamada razão da para A e costuma ser indicada por R. Então, se a sequência é A1, A2, A3, temos A2, A1 igual R, A3, A2 igual R, e assim por diante. O termo geral da para A é A igual a 1 mais, N, 1, R. Isso é o que você mais usa em prova. Exemplo, numa para A com A1 igual a 3 e R igual a 5, o 10º termo é A10 igual a 3 mais 9 em 5 igual a 48. Outra fórmula importante é para achar a razão quando você conhece dois termos. Se você sabe a P e AC, então, AC igual a P mais, Q, P, R. Logo é igual, AC, a P, Q, P. Agora a soma dos n primeiros termos da para A, que é outro ponto muito cobrado. A soma S_N é S_N igual, N2, A1 mais 1. Também pode aparecer como S_N igual, N2. 2 a 1 mais, N, 1, R. Essas duas formas são equivalentes. Você escolhe a mais conveniente. Exemplo, A1 igual a 2, R igual a 3, N igual a 8. Primeiro encontra 8, A8 igual a 2 mais 7 em 3 igual a 23. Então, S8 igual, 8 em 2, 2 mais 23, igual 4 em 25 igual a 100. Propriedades importantes de para A SA. Uma delas é que qualquer termo é a média aritmética dos termos equidistantes dele. Em especial, em uma para A finita, a soma do primeiro com o último é igual à soma do segundo com o penúltimo, e assim por diante. Exemplo, A1 mais 1 igual a 2 mais A, N, igual. Isso ajuda muito a somar rapidamente, porque você faz pares iguais. Outra propriedade, se você tem três termos consecutivos de uma para A, o do meio é a média aritmética dos extremos. Se x, y, z são consecutivos, então y igual, x mais 2. Isso aparece em questão de achar um termo desconhecido. Agora vamos para a progressão geométrica, a PG. Uma PG é uma sequência em que o quociente entre dois termos consecutivos é constante. Esse quociente é chamado razão da PG e costuma ser indicado por Q. Então A2 a 1 igual Q, A3 a 2 igual Q, e assim por diante. Lembrando que você precisa de termos não nulos para falar em divisão, mas a definição padrão assume a progressão bem definida. O termo geral da PG é A igual a 1 N, 1. Exemplo, A1 igual a 3, Q igual a 2. Então A6 igual 3, 2, 5 igual a 96. Assim como na para A, você pode achar que usando dois termos. AC igual a I, P. Na prática, você usa AN igual a 1 Q, N1, ou compara termos para resolver. Agora a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Existem dois casos, Q igual a 1 e Q diferente de 1. Se Q igual a 1, a PG é constante, então S_N igual N em 1. Se Q diferente de 1, a soma é S_N igual a 1, Q, 1. Essa fórmula é clássica e muito cobrada. Exemplo, A1 igual a 2, Q igual a 3, N igual a 5. Então, S5 igual 2, 3, 5, 1, 3, 1, igual 2, 243, 1, 2 igual a 242. Agora a PG infinita.
que é um tema que aparece menos, mas pode cair. Para existir soma infinita, a PG precisa ser convergente, ou seja, os termos precisam ir ficando menores em módulo. Isso ocorre quando colchete que colchete menor que 1. Nesse caso, a soma infinita é S igual a 1, 1, Q. Exemplo, A1 igual a 4 e Q igual meio. Então S igual 4, 1, meio, igual 4, meio, igual a 8. Se colchete que colchete menor ou igual a 1, a soma infinita não existe como número real finito, porque os termos não se aproximam de zero de maneira adequada. Propriedades de PG importantes para a prova. Em uma PG, qualquer termo é a média geométrica dos termos equidistantes. Em especial, se x, y, z são termos consecutivos, então y² igual xz. Isso aparece muito em questões com 3 termos e um valor desconhecido. Também é comum a ESA relacionar PG com crescimento exponencial, como juros compostos e multiplicação sucessiva. Se a quantidade multiplica por um mesmo fator a cada etapa, você está em PG. Agora vamos encerrar com o método de identificação, porque isso resolve rápido. Para saber se é par A, você verifica se as diferenças são constantes. Para saber se é PG, você verifica se as razões são constantes, ou seja, se o quociente entre termos consecutivos é constante. Se nem diferenças nem razões são constantes, pode ser outra sequência, e aí o problema vai exigir observação do padrão. Fechando o resumo de prova. Sequência é uma lista ordenada com uma regra. Para A tem diferença constante E, termo geral A igual a 1 mais, N1, R soma S underline N igual, N2, a 1 mais A. Propriedades de média aritmética aparecem muito. PG tem razão constante Q, termo geral A igual a 1 que N1, e soma finita S underline N igual a 1, que N1, que 1, para Q diferente de 1. Para PG infinita, existe soma somente se colchete que colchete menor que 1, e a soma é S igual a 1, 1, Q. Se você dominar essas fórmulas e souber identificar o tipo de progressão, você resolve a maior parte das questões desse tema na ESA.